Bom dia, meus amados, bom dia, graça e paz da parte de Deus para você. Um ótimo dia, um excelente dia. Às 6h30 da manhã, pontualmente, aqui nós estamos. Já para mais uma manhã. Já está bem escuro lá fora, está bem escuro, inclusive, porque agora nós estamos aí em meses mais frios. E aqui em Maringá deu uma boa esfriada. Então nós estamos agora ali tá muito escuro lá fora, mas nós estamos aqui dentro e aqui dentro de nós tem a luz do Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, que nos guarda. Então o importante é, se lá fora está escuro, não tem problema, o importante é a luz que nós temos aqui dentro. Então essa madrugada fria, né, aqui em Maringá está bem frio. Bom dia, Márcia, para você que está chegando agora, você que está entrando agora, bom dia, bom dia. Então eu estou dizendo que não importa se lá fora está escuro, não importa se lá ainda está frio, o importante é o calor que nós temos aqui dentro de nós, é a luz do Espírito Santo sempre. Então nesse dia, muitas bênçãos e muita graça, porque cada dia é um dia preparado por Deus para nos conduzir, né? Nós estamos mais próximos dele, mais próximos ao reino dele, então que esse dia seja vivido, vivenciado, experienciado na presença de Deus e do Espírito Santo. Hoje é um dia de luz. Nós temos que acordar todas as manhãs dizendo isso. Hoje será um dia extraordinário porque Deus assim o quer. E de fato Ele quer. Quem faz com que o dia não seja legal somos nós, com nossas mazelas, nossos medos, nossos impedimentos, nossos temores. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje, sempre acompanhando esse livro, A Viagem do Outro Cristão. Então vamos lá. Bom dia para você que está chegando agora. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, mas não perca, depois assista o pedacinho que eu falei, algo que talvez pode tocar o teu coração. Os primeiros minutinhos ali que eu falei, talvez seja algo que Deus quer falar para você. E vamos lá então? Hoje nós estamos no 16º dia. E hoje, olha o tema da nossa live de hoje, a tranquilidade da adoração. Há um caminho do espírito desconhecido pela mente natural. Nenhuma barreira poderá impedi-lo de encontrar o melhor do Senhor, exceto pela inclinação teimosa. Desde que deseje sinceramente conhecer e fazer a vontade de Deus, Ele o guiará por caminhos surpreendentes. O desejo dele de abençoá-lo vai infinitamente além do seu esforço pessoal em assegurar a bênção dele. Sempre a paz em sua presença. Não interrompa isso pela ansiedade em relação ao que está armazenado para o amanhã. Da tranquilidade da adoração brotará a orientação que você precisa. E aí a autora cita Mateus 6, capítulo 6, versículos 33 e 34, que, salvo engano, já saiu esse capítulo, esse versículo para nós. Mas vamos ler lá, eu tenho a impressão que já saiu, mas vamos lá. E Deus às vezes repete, né? Ele fala e nós não ouvimos, e Ele fala novamente e nós não ouvimos, e Ele fala novamente até que um dia a gente ouve, né? Então por isso que eu dou a impressão que já saiu essa palavra, então talvez Deus queira repetir para mim e para você. E bom dia para você que está chegando agora, o tema hoje é a tranquilidade da adoração. E Deus vem nos falar nesse momento que tem um caminho que nós desconhecemos, mas que Ele conhece. E não tem nada que possa impedir de encontrar o melhor do Senhor, exceto que a nossa inclinação teimosa. Gente, só aqui já merece uma pequena parada para nós fazermos a reflexão. E eu recomendo a você, né, se você está gostando dessas lives, se Deus realmente está falando no teu coração, anota num caderninho, numa folha, não sei, porque no coaching nós fazemos isso, né? Anota uma ficha que cai, uma palavra, porque Deus, Ele vai agir através disso. E depois você fique assim, ruminando, como a gente fala, os animais ruminam, né? Você fique olhando, vendo o que Deus quis dizer comigo através dessa palavra. É assim que nós vamos trazer autoconhecimento e crescimento, tá? Então, olha só, a nossa inclinação teimosa, né, eventualmente, às vezes fala assim, não, mas eu não sou tão teimosa, será que não? Então anota essa palavrinha e depois comece a se perguntar, será onde eu posso estar sendo teimosa em relação às coisas de Deus?
né? E essa teimosia ela é uma barreira que impede o quê? De encontrar Deus. Então, aonde eu, Anice, onde eu, né, e aí você fala o teu nome, estou sendo teimosa naquilo que Deus tem me dito, não só para a minha vida espiritual, mas também para a minha vida familiar, social, para o meu crescimento, onde que eu estou sendo teimosa. E aí ele fala, desde que você deseje sinceramente conhecer e fazer a vontade de Deus, ele vai guiar por caminhos, gente. Aí aqui olha que tem uma palavra, surpreendentes. E olha só, ontem uma amiga me mandou, e eu sempre compartilho com vocês as minhas experiências, porque foi assim, ontem foi tremendo. Uma amiga, perdão que eu estou um pouco rouca, e hoje não deu tempo de eu fazer meu chazinho de gengibre, que eu estava passando umas respostas para umas coaches minhas e eu não, de madrugadinha, né? Então a gente acorda trabalhando. Eu faço meu chazinho de gengibre toda manhã e hoje eu confesso que ainda não deu tempo de fazer. Mas voltando, ontem uma amiga minha me passou logo pela manhã uma música não, perdão, um trecho de uma pregação de um pastor, ela é evangélica, e ela falou assim, amiga, eu vi isso aqui em razão, aquela amiga que eu tive na casa dela domingo, que eu até postei no Stories, ela falou assim, eu senti isso muito de mandar para você, senti que é para você essa palavra. Aí eu estava um pouco ocupada, falei, olha, assim que eu terminar eu vou ouvir com atenção, né, porque também não dá para ouvir de qualquer jeito. Gente, quando esse pastor começou a falar, foi um negócio. Um negócio. Aquela palavra realmente foi para mim, porque tanto calhou no meu coração, e todo mundo sabe que eu sou muito chorona, as lágrimas já começaram, copiosamente. Então foi uma moção do Espírito Santo extraordinária. Então eu tenho que estar atento para aquilo que Deus está me falando. E ele me tocou, e eu falei para vocês ontem que eu estou passando um deserto, né? Mais um deserto, mais um, porque não é só um, são vários que Deus nos dá para o crescimento. E o que essa palavra veio falar aqui, ó, ele o guiará por caminhos surpreendentes. E nessa pregação o pastor dizia, Deus vai superar suas expectativas. Ele vai te dar muito além do que você pediu. Gente, né? E aí o momento que eu estou vivendo é justamente isso. Eu tenho colocado uma situação em oração e essa minha amiga tinha falado para mim já no domingo. Nice, Deus vai te dar muito mais. Ele vai. E aí ontem ela disse que eu ouvindo, né, aleatoriamente uma pregação, ela falou, essa pregação é para você e me passou um trechinho. E hoje de novo, ó, ele o guiará por caminhos surpreendentes. Então quer dizer, de domingo para cá é a terceira vez que Deus fala comigo. Nessa palavra, mas nós temos que estar atentos para escutar, não só para ouvir. É como quando você vai numa celebração e tem lá o pastor ou o padre também, e ele fala, a homilia às vezes é extraordinária, ou não. Tem sacerdote que não tem o dom da palavra, aquela, né, que fala enfaticamente, que te prende. Mas talvez ali está até monótona a homilia, e Deus tem uma palavra para você, mas se você não estiver ouvindo, escutando, se você estiver só ouvindo, né, porque é aquela diferença de quem ouve e quem escuta, ouvir todos nós que temos, né, que não temos problemas de audição, todos nós ouvimos. Olhar todo mundo, ver todo mundo vê. Todo mundo que não tenha problema físico para ver, mas a cegueira maior e a surdez maior é a espiritual. E quando eu digo espiritual, não é só religião, espiritualidade, quer dizer, aquilo que vai nos levar para um crescimento, para um patamar maior. E aí a espiritualidade entra tudo aquilo que é para o nosso crescimento, para nós progredirmos nessa vida aqui. Então é um curso, é um livro, é uma palavra, é uma recomendação, tudo isso. Tudo que vem agregar para o nosso crescimento pessoal. E aí no coaching nós falamos da inteligência emocional que eu preciso ter, que eu preciso desenvolver, também vai te levar para esse crescimento na fé, na espiritualidade, aí sim nessa conexão com Deus. Porque tem gente que entende a espiritualidade, a conexão com o universo, né, pessoas que realmente não acreditam em Deus. Mas para nós, a nossa espiritualidade geralmente também está muito ligada à nossa religião. E olha só, ele nos guiará por caminhos surpreendentes. O desejo dele de abençoá-lo, ou abençoar a mim e a você, vai infinitamente além do nosso esforço pessoal em segurar, em assegurar, em ficar com a bênção dele. Ou seja, Deus vai nos dar a bênção,
Deus vai nos abençoar infinitamente, não pelo nosso merecimento ou pelo nosso querer, mas pela vontade dele, porque ele é bom, porque ele é generoso, porque é isso que ele quer para nós, bênçãos. Gente, não dá para imaginar um Deus que não queira para nós nada além de bênçãos. Deus jamais, jamais, jamais vai querer para nós algo ruim. Jamais, jamais, se algum dia no teu coração suscitou isso, porque no meu já suscitou, é palavra do inimigo, é sopro do inimigo querendo tirar a graça e a bênção de Deus da tua vida. Então, olha isso. O desejo dele de abençoar Deus, ele quer coisas boas para os seus filhos. Qual pai, né, generoso, bondoso, que não quer as coisas boas para os seus filhos? Você imagina Deus. Você imagina, nós como mães também, nós não queremos coisas boas para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Agora você imagina Deus, que é o Pai por excelência, que é o Pai de todos, que é amigo, que é tudo, que é tudo. Olha só, sempre a paz em sua presença, ou seja, sempre a paz na presença de Deus, e não interrompa isso pela sua e pela minha ansiedade em relação ao que está armazenado para amanhã. O amanhã ainda não aconteceu, o amanhã ainda vai ocorrer. Então, essa ansiedade que nós geramos, ela traz o que ela afasta, é como a barreira que nós falamos ontem, da barreira do orgulho, da autodefesa. A ansiedade e a nossa teimosia levantam uma barreira que impede a graça de Deus também. Então é da tranquilidade, da adoração, que vai brotar a orientação que nós precisamos no dia a dia. Então é aquela coisa, respirar, né? Me aquietar, me acalmar em Deus, porque aí eu vou ouvir, eu vou perceber o que Deus tem para mim. Na turbulência, já repeti isso várias vezes e sai sempre isso. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós nos deixamos influenciar pelas coisas, pelas preocupações mundanas. Nisso, mas eu tenho que resolver um monte de coisa, eu também tenho. Mas o que Deus fala aqui é para nós também darmos uma pausa no nosso dia a dia, seja pela manhã, seja à tarde, seja pequenas pausas durante o dia. Na prática é isso, tá? Pequenas pausas no dia a dia, para quê? Para nós primeiro nos conectarmos conosco e depois com Deus. Por quê? Essa pausa é necessária porque na aflição, na correria, na ansiedade, nós não escutamos aquilo que Deus tem para nós. E Deus vai falar por qualquer situação. Aquilo que eu falei, Ele vai falar através de um livro, que você lê uma frase que você tira de um livro, uma palavra que você tira de um livro, Deus está falando com você. Mas você tem que estar atento, né? É como você ir num culto, numa missa, numa palestra, e a pessoa falar tudo para você, mas você não escutar. Agora, quem tem o ouvido bem treinado, o que ele vai fazer? Uma palavra que a pessoa falou, você fala, é essa a resposta. Mas você imagina, se você não está atento para isso, o que vai acontecer? A palavra vai passar, e você fala, nossa, Deus não está falando comigo. Mas também, criatura, né? Deus está faltando chacoalhar a cabeça da gente e ele não ouve, não escuta, né? Não vê, porque talvez ele mostra na nossa frente. É como, esses dias uma coach minha, eu achei muito legal que ela colocou, porque assim, é bem isso. Ela falou assim, Nice, depois que eu comecei a fazer o coach, eu comecei a perceber no meu caminho, de casa para o trabalho, e principalmente no meu bairro, flores lindas que eu nunca tinha visto. Olha, gente, quer dizer, ela falou assim, nossa, esse pé de flor estava aqui, essa árvore estava aqui no bairro dela. Ela falou assim, eu não percebia. Eu saía de casa tão atribulada para ir para o trabalho que eu não percebia. Então, não é só o escutar, mas também é o enxergar, que é diferente de ouvir e de ver, tá? Então, a escuta, né? E aquilo que você realmente enxerga com os olhos da alma, porque talvez está ali, está na sua frente. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, talvez a pessoa que você está pedindo para Deus, e agora eu vou falar para vocês uma experiência pessoal, já passou pela tua vida e você não viu. Por quê? Porque você está enxergando, né? Isso antes de eu fazer mais profundamente o meu processo de coach, isso foi em oração que a pessoa me disse há uns anos atrás, porque talvez passou um príncipe e você o viu como um sapo. E passou o sapo, você viu como um príncipe. Então, quais as pessoas que nós não estamos enxergando ao nosso redor também, que são pessoas abençoadíssimas, nós estamos deixando passar, deixando de colher,
né, essa pessoa, aquilo que Deus está querendo falar através dessa pessoa. Talvez nós estejamos, pela nossa maneira de enxergar distorcida, olhando para essa pessoa como se ela não fosse ninguém. Talvez está ali o anjo, né? O anjo que você pediu para Deus para te falar, mas você não dá abertura. Então nós precisamos dessas pausas, Deus vai agir na calmaria, na tranquilidade, no tumulto. Então, nisso, mas eu tenho uma vida atribulada, sempre tumultuada. Então, dê pequenas pausas. Pare no meio do dia, respira, volta, né? Para si eu falo assim, a respiração, nossa, é a única coisa que a gente leva para todo lugar. Então, eu posso usar disso, me concentrando. Nós falamos isso no Mindfulness. Fazer uma respiração pausada para trazer essa tranquilidade para que o agir de Deus venha a nós, né? Porque Deus não vai agir na tribulação. Nós não paramos nem para olhar para as coisas, né? Nem para tirar aquele tempo e falar assim, eu estou aqui agora, pode falar comigo. Então, é a pausa sagrada que a Maria José está colocando, realmente essa pausa que eu, inclusive, já falei essa semana, né? E aí, essa autora cita Mateus 6:33, 34, que eu acho que já saiu e já saiu mesmo, para nós. Essa palavra saiu semana passada. 33. O capítulo é 6 e nesse trecho ele fala de preocupações exageradas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações, a cada dia basta o seu cuidado. Bom, essa palavra eu acredito que seja conhecida por muitas pessoas, mas o quanto essa palavra tem sido vivida por mim e por você, porque conhecer é uma coisa, a sabedoria está em colocar a palavra em prática. Então, o quanto essa palavra tem realmente sido vivenciada por mim e por você, o quanto realmente essa palavra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o que acontece? Outro dia eu fiz uma enquete, né? As pessoas começam o dia em oração e a grande maioria respondeu que não. Nem fazendo, ainda eu coloquei, né? Oração, meditação, marará, né? Exercício físico, oração, foram poucas pessoas que colocaram. E aí eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas quando as coisas, as provações vêm, eu busco quem? Primeiro a Deus. Não que isso esteja errado, a gente não vai buscar outra coisa, tá? Mesmo a tribulação vai buscar Deus mesmo, porque se Ele não puder te ajudar, ninguém mais vai. Mas eu digo o quê? A nossa vida teria que ser buscar primeiro o reino de Deus e depois as coisas seriam acrescentadas para nós. Então, em primeiro lugar, eu vou buscar Deus. Em primeiro, então, esse momento de oração aqui é um momento que você está buscando a Deus, em que você está buscando se unir a Deus. Então, feliz daquele que está já colocando Deus em primeiro lugar, mas eu tenho que fazer uma outra pergunta, porque será que eu estou buscando em todas as minhas ações, em todos os meus atos, em todas as minhas palavras, primeiramente o reino de Deus? Por quê? Porque uma coisa eu sempre falo, é melhor você ter uma vida, uma caminhada de oração, de conexão, de atos, palavras e ações com Deus, do que eu viver dentro da igreja rezando, mas depois todos os meus atos não são condizentes com aquilo que é a vontade de Deus. Então existe uma diferença em estar rezando, então uma vida de rezação e uma vida de oração, ou seja, conexão com Deus. Porque eu tenho que vivenciar a minha fé, eu tenho que trazer esse reino de Deus nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas ações diárias, porque aí é que está o desafio. Falar que ama Deus, falar que gosta de Deus, falar, não, eu frequento a igreja todo dia, ou todo domingo, ou sei lá o quê. Mas a nossa vivência, e ontem eu postei ainda algo, quem não viu ainda, vá lá ver o post que eu fiz ontem, não existe fé fraca, existe fé mal vivida. Nossa, mas o padre falou, e eu me lembrei, eu tinha anotado num caderno, meus caderninhos de anotação, e eu catei, falei, gente, isso aqui que é uma palavra, eu pedi, durante a celebração eu peço muito ao Espírito Santo, grava isso no meu coração. Então tem ali um lugar para anotar, e gravou no meu coração. Só que eu cheguei em casa, claro, a mente não é tão forte assim, então eu passei e anotei numa anotação no bloco no celular.
E às vezes eu anoto nos meus caderninhos também. Então eu tinha anotado, assim, eu faço a anotação aonde dá para ficar ali. E ontem eu queria fazer um post e veio essa palavra: não existe fé fraca, existe fé mal vivida. Então, a diferença do bom cristão é aquele que vivencia o discípulo de Deus, o apóstolo de Deus. Porque, gente, ser apóstolo e ser discípulo é muito difícil. Por quê? Porque aí eu tenho que fazer o que o mestre diz. Eu tenho que fazer, vivenciar conforme a vontade de Deus. Então, a maior discípula de Jesus foi Maria. Gente, ela era mãe do Salvador. Mas ela teve que ter obediência, ela teve que se anular, ela teve que sofrer. Então, conosco não é diferente. Agora, o quanto nós estamos sendo verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, na essência, porque, que nem eu falei, é muito fácil falar que é cristão, né? Eu estou frequentando isso, eu sou da pastoral, não sei das quantas, eu sou... Gente, isso não te leva para o céu. Ah, eu sou ministro da Eucaristia. Não é passaporte para o céu, não. Não é. Talvez uma pessoa que nunca esteve dentro de uma igreja é muito mais fiel a Deus em atos, palavras e ações do que nós. Então, aquilo que nós temos que nos fazer o nosso exame de consciência diário. O quanto que eu estou sendo fiel a Deus em atos, palavras e ações. Mas para eu fazer isso, eu tenho que estar o quê? Tirar toda essa ansiedade, respirar e parar nessas pausas para eu me perguntar, porque, gente, eu preciso fazer esses questionamentos para mim diariamente, mas eu só vou fazer isso no meio da tribulação? Não. Eu vou fazer no silêncio do meu coração, naquele momento que eu estou junto com Deus. Então, mais uma vez, se você é ministro da Eucaristia, se você vive dentro da igreja, se você é de pastoral, não é garantia que se fosse assim todos os padres e pastores estavam salvos, e não é assim. Eu ainda mencionei essa semana, talvez uma pessoa que é muito mais pecadora aos olhos da sociedade, ele está muito mais na graça de Deus do que nós. Então, nós também temos que ter essa humildade, né? Nada de arrogância, deixar a nossa teimosia de lado. E talvez aonde que eu estou sendo teimosa que Deus está falando, teimosa e teimoso que Deus está falando comigo e eu não estou ouvindo. Porque Ele quer nos abençoar independente do nosso merecimento, como eu disse. Ele quer nos abençoar, gente, a nossa ansiedade, essa nossa eu quero para ontem, está tirando a graça de Deus. E outra, a ansiedade de saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai ser amanhã, nós vamos viver o amanhã, só amanhã. Nós temos hoje para viver. Eu nem sei se amanhã eu estarei viva. Então eu tenho que viver bem hoje. É hoje que Deus deixou para que nós nos purificássemos, nos santificássemos e levássemos a palavra dele para outras pessoas. Então, talvez a minha oportunidade de santificação é hoje. E eu estou jogando fora pela minha ansiedade, pela minha angústia, pela minha vontade de fazer do meu jeito. Então, tirar esses momentos, gente, essa pausa sagrada que a Maria José disse ali, ó, pausa sagrada. Nossa, eu gostei demais desse tema, né? dessa expressão, pausa sagrada. Eu preciso fazer essa pausa sagrada. Eu preciso fazer esse momento de conexão com Deus comigo. Ontem à noite eu faço uma estudo orante da palavra junto com o padre Roger Araújo e foi muito engraçado ontem. Eu tomei banho, lavei meus cabelos, pode ver que ele está todo enrolado hoje, não tive nem tempo de secar, hoje está meu cabelo natural, gente. Isso aqui é o meu cabelo natural. Aí eu estava com ele meio úmido ainda, eu coloquei uma toalha assim, deitei, coloquei minha perna em 90 graus, eu gosto de fazer essa posição, eu fico aqui, o corpo deitado aqui, a perna aqui em cima na parede, porque ele dá um descanso, então eu fico como um L assim na parede. E fiquei ouvindo, porque ele manda áudios, ele manda, né, a gente lê a palavra, ele manda áudios, e aí eu comecei a ouvir o áudio, e o áudio dele é um longo, dá uns 15 minutos, todos os dias. Então, gente, eu dormi, eu fiz um repouso no espírito, que eu falei, gente, foi uma pausa tão sagrada. Por quê? Porque eu estava cansada, o dia a dia, ontem eu precisei sair para resolver algumas coisas na rua, então eu estava fisicamente cansada. Quando eu tomei um banho, que eu botei ali, eu vi um vídeo, então aqui fica uma dica para vocês também, não vou lembrar qual foi o médico, mas eu me lembro que era um médico oriental e ele dizia, para você fazer isso aqui em 90 graus, aqui, você coloca cabeça, bumbum aqui encostado na parede e a perna assim em 90 graus. 5 minutos, você põe a mão aqui assim, ó. Gente,
aquilo, o sangue volta, desce, irriga o cérebro, oxigena, é um espetáculo. E aí eu fiz isso já ouvindo, né, para ganhar o tempo, o áudio do Padre Roger. Eu dormi, eu tive que voltar e ouvir de novo. Gente, foram 15 minutos, mas foi o suficiente. Eu desmaiei. Eu desmaiei. E aquilo foi uma pausa sagrada. Meu corpo recuperou, minhas energias recuperaram, para depois eu fazer a minha oração do terço, que eu ainda não tinha rezado o terço ontem. E aí, gente, mas foi muito gostoso. Por quê? Porque eu preciso, meu corpo precisa. Eu preciso desse descanso. Isso era em torno aí de umas 7 e pouco da noite. Eu preciso dessas pausas. Por quê? Porque eu tenho que repousar um pouco, tenho que descansar. Eu não posso viver atribulado o tempo todo. Porque aí eu não cuido nem do meu corpo, nem da minha mente, nem do meu espírito. Essa pausa sagrada, que agora eu vou pegar como minha também, é da Maria José, mas eu já peguei para mim esse termo. Essa pausa sagrada é para recuperar meu físico, meu espiritual, meu psicológico. Nós temos que ter o quê? Corpo, mente, sã e espírito. Então nós precisamos ter tudo isso aí. Então essa pausa e esse momento que eu fiquei ali ouvindo um áudio, Inês, eu não tenho tempo de ouvir, faça isso. Já une o útil ao agradável, né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer isso, é uma coisa que eu tenho que fazer, estou cuidando do espírito, cuidando do corpo e dou aquela descansada, Eu faço muito isso. Por quê? Porque às vezes no dia a dia nós não temos aquele tempo de assistir todos os vídeos que nós gostaríamos, ouvir todas as músicas que nós gostaríamos, mas encaixa isso na sua agenda. Nós precisamos desses momentos para a gente poder recobrar nossas forças. Porque senão não aguenta, não tem ser humano na face da Terra que aguente. Nós precisamos ter esses momentos. E esses momentos podem ser usados o quê? Esse momento de espiritualidade, de conexão com você, de conexão com Deus, de ouvir uma boa música, de ouvir uma pregação que talvez você não tenha tempo de ouvir. Uma coisa que às vezes eu uso no YouTube, nós temos como acelerar ali. Então, se a pessoa fala muito lentinho, porque tem pessoas que falam muito lento, né? Eu sou dominante, não dou conta, então o que eu faço? Eu dou uma leve acelerada, não vou acelerar a palestra ali, a coisa, porque senão também você não entra, principalmente na parte espiritual. Se é estudo, é diferente. Mas na parte da espiritualidade, então ali tem lá 1,25, 1,50. Eu acelero um pouquinho, porque tem pessoa que fala muito devagar. E eu às vezes não vou ter meia hora para ouvir, se dá uma acelerada, cai para uns 20 minutos aquela palestra. Então é bacana. É uma dica para você. Então, gente, recuperar nossas energias, recobrar as nossas forças e ali naquele silêncio, Deus vai falar com você. Talvez ali naquele silêncio venha um insight, que a gente fala insight, mas aí uma inspiração do Espírito Santo, que você fala, gente, como que eu não pensei nisso antes? Por quê? Porque você estava atribulado, correndo, feito um doido, feito uma doida, e aí não consegue realmente ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Então nós precisamos disso, dessa tranquilidade da adoração, tranquilidade para ficar com Deus, tranquilidade para ouvir a palavra de Deus. Olha, ele fala, da tranquilidade, da adoração, brotará a orientação que você precisa. É como se, sabe, aquela coisa surgiu do nada, ou seja, brotou. E aquilo foi o quê? Inspiração do Espírito Santo, mas na calmaria, na tranquilidade, nada, Deus nunca vai falar para você no meio da tribulação. Ele vai falar que você pode estar vivendo um momento atribulado, mas ele vai falar com você quando você der essa pausa sagrada, né? Em meio a essa tribulação, ele vai falar com você. Não é que Deus não vai falar durante o momento que você está vivendo, mas ele vai falar quando você, ainda que por uma fração de segundo, por um momento, você parar de olhar para a preocupação, para o problema e se conectar com Deus. Aí ele vai agir, aí ele vai falar. Então que você hoje tenha essa pausa sagrada e que você vai colocando essas pausas no seu dia a dia, incorporando isso. Nisso, como que eu faço isso? De repente você tem dificuldade, eu era extremamente acelerada, tá? Muito. Achei que eu nunca ia conseguir meditar. E eu comecei a colocar, depois que eu fiz o curso de Mindfulness, eu fui melhorando. Na oração eu conseguia, mas a meditação em si, só a meditação eu não conseguia. Então, coloque um hino de louvor, coloque uma música que você goste, calminha, tranquila, um piano. Hoje gente, com o celular você tem tudo isso aí.
tá? Então não tem assim desculpa. Ai, não, nisso não tenho, não posso colocar uma música, estou num lugar que não dá. Então você respira e traz para você essa conexão com Deus, essa pausa, né, no teu dia a dia, para você se reconectar, senão você fica todo desalinhado. E aí, é claro, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas se você tem um tempinho a mais, tem meditações guiadas, tem cantos gregorianos, amo cantos gregorianos, gente, tem uns cantos gregorianos, sabe aquele canto de mosteiro assim, eu sou apaixonada naquilo. Eu coloco um fonezinho de ouvido, né, porque às vezes tem momentos que não dá para ouvir, às vezes eu vou no Santíssimo, faço isso, coloco meu música e me conecto, porque aquela música, ela vai entrando na sua alma e vai resgatando, né, e vai curando, e vai santificando, e vai purificando. Ontem eu coloquei também um pequeno trecho, não sei se ainda está no Stories, que some, né? Eu coloquei uma música do Padre Joãozinho, aquela Quem Me Tocou, porque ontem tinha recebido o evangelho de um padre, um sacerdote amigo meu, há uns dias atrás, na verdade, e fala do toque, né? Quando aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, fala da cura da filha de Jairo e também fala dessa mulher que tocou o manto de Jesus, e ela tinha um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos, e no meio da multidão, Jesus para e fala assim, quem me tocou? Quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu uma força fenomenal, extraordinária para curar aquela mulher. E ele estava aí, os discípulos, né, os apóstolos estavam ali, mas Senhor, no meio dessa multidão todo mundo está te tocando. É aquele empurra, vamos dizer assim. Mas ele sentiu que uma pessoa o tocou de maneira diferente. E aí ele diz para ela, né, tua fé te salvou. E essa música, Quem Me Tocou, do Padre Joãozinho, é um negócio. Ontem eu ouvi ela várias vezes, porque aquilo entrou no meu coração. Porque a pergunta que eu me fiz com aquela música, como eu estou tocando Jesus? Como a minha oração está tocando Jesus? Será? Porque aquela mulher, todo mundo estava ali no oba-oba, né? Querendo ver os milagres. Ela tocou de uma maneira diferente, esperando a cura, porque ela acreditou que a cura viria e que ele era poderoso o suficiente para curá-la. Gente, olha aí, olha o que é isso. E isso mais uma pergunta para nós. A minha oração está tocando o coração de Deus? E se não está, como eu posso fazer a partir de hoje a minha oração para que ela toque o coração de Jesus? Para que ele sinta porque ele nos vê, tá? Não é que Deus não nos vê, mas para que a minha oração seja diferenciada da multidão e para que eu seja vista, ouvida, e a minha oração seja escutada, apesar de ter milhões de pessoas pedindo, a minha oração chega ao coração de Deus como o toque daquela mulher. Gente, não ia falar isso, Deus suscitou isso no meu coração, porque isso foi uma experiência particular que eu tive ontem, mas né, para alguém vai servir, eu tenho certeza que Deus não existe coincidência, mas providência. Então, como que está a minha oração hoje? E isso foi para mim muito forte, porque eu tenho que tocar a Deus de uma maneira diferente. Então eu tenho que acreditar muito nele, eu tenho que saber que ele é o Senhor, é o Rei, é o poderoso que vai me curar e que vai me atender e que as ansiedades de amanhã não são nada. Sabe, as preocupações de amanhã não são nada, porque Deus é poderoso para fazer o impossível, extraordinário, sobrenatural na minha vida. Mas eu preciso tocar o coração de Deus de uma maneira diferenciada, como aquela mulher tocou, acreditando, testemunhando, sendo firme e forte, falando, Deus vai agir. E agora eu quero falar para vocês aqui, Deus vai agir poderosamente na sua vida e na minha vida, e nós vamos testemunhar isso, porque essas lives aqui não é por acaso. Anota o dia de hoje, anota, Deus vai agir. Ontem, a hora que eu tive essa palavra do pastor, está aqui, ó. Está anotado tudo aqui. Eu anotei dia, eu anotei a palavra, eu anotei, sabe por quê? Porque o dia que aconteceu, eu vou testemunhar isso aqui. Isso aqui. Eu vou testemunhar isso aqui.
Então não vai ser assim, depois que aconteceu o milagre, ela falou que aconteceu. Não, eu estou escrevendo e eu tenho esse hábito de escrever, porque o dia que acontecer, todos vão saber, porque tem data aqui, ó, 8/7/2020. Deus vai superar as minhas expectativas. E Ele quer superar as suas também. Mas você tem que crer, você tem que tocar no manto dele como aquela mulher tocou. Diferente, para ele sentir que uma energia dele vai sair, vai fazer um milagre na sua vida. Mas você tem que ter fé, não uma fé fraca, como eu disse ontem no post, mas uma fé vivida, porque não existe fé fraca. Então, como você tem vivido a sua fé? Em atos, palavras e ações. Gente, vamos fazer uma pequena oração hoje, assim, que o Espírito Santo nos conduza e que Deus derruba as barreiras da ansiedade, derruba as barreiras da falta de fé, me dê uma fé forte, mas que eu me dê forças e coragem para eu viver a minha fé. Para que eu compreenda isso, para que isso cale no meu coração de uma forma sobrenatural, para eu te tocar, Senhor, como aquela mulher tocou no seu manto, acreditando contra tudo aquilo que parecia impossível. 12 anos de sofrimento, 12 anos, Senhor, de sofrimento. Há muitos anos que nós vemos pedindo, Senhor, aquela graça, Senhor, eu venho pedindo, suplicando, insistindo, Senhor. E aí coloca, quantos anos você tem pedido uma graça de Deus que ela não vem, mas coloca hoje, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Há quantos anos eu venho suplicando por essa graça e hoje, Senhor, eu te entrego e te toco no teu manto como aquela mulher, porque eu creio contra tudo e contra todos. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível e que vai fazer. Creia nisso, porque Deus vai fazer na sua vida o impossível, aquilo que as pessoas falam não dá para fazer, pois para Deus nada é impossível e Ele vai fazer. Creia nisso, que o seu dia seja de muitas bênçãos, de tranquilidade, de adoração, de oração e de um toque sobrenatural no manto de Jesus para que Ele faça a obra que você tem esperado há muito tempo. Um grande beijo, gente. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6h30 da manhã. Beijos!